E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos. Esse é o Quero Pra Viagem Podcast. Meu nome é Cláudio Lopes e semanalmente eu vou estar aqui com vocês para contar um pouquinho da história que eu estou vivendo em 2020. Sem muitas delongas, sem muito mistério, eu quero muito compartilhar com vocês a loucura que tá a minha vida depois que eu recebi a notícia que tô indo embora do Brasil. Demorou, mas chegou. Tô indo embora para os Estados Unidos! Pois é, gente, vocês não ouviram errado. Eu realmente estou indo morar nos Estados Unidos, ou Estados Unidos, como eu gosto de falar. Eu vou morar em Chicago, no estado de Illinois, e isso tudo basicamente está acontecendo porque a empresa que eu trabalho está me transferindo. Eu quero usar esse tempinho que a gente vai ter aqui de 15 a 20 minutos por semana, justamente para falar sobre essa experiência, mas também trazer informação sobre visto, sobre o processo de imigração, sobre como achar casa, sobre os costumes do lugar e, claro, sobre o meu processo de adaptação nesse novo mundo aí que eu vou me meter. Eu nunca morei fora do Brasil, vai ser minha primeira vez, é um sonho que eu sempre tive, nunca determinei o tempo que eu queria morar fora, se é 1 ano, se é 5, se é 10, então eu só quero que essa experiência exista e o que eu vou tirar dela a gente só vai saber depois. Mas eu sei que esse tipo de conteúdo é muito importante, muito interessante para algumas pessoas, como eu, que já ficaram vários dias, semanas, meses buscando informação na internet sobre como migrar para país X, Y, Z, para trabalho, para estudo ou para intercâmbio de outro tipo. Então eu espero que esse canal aqui eu possa ajudar vocês com algumas informações, principalmente para quem quer ir para os Estados Unidos, especificamente para Chicago. Claro que algumas informações são gerais, que vão servir para o país como um todo, mas vocês sabem que os Estados Unidos é bem dividido nos estados, então algumas coisas vão ser bem específicas sobre o estado de Illinois e cidade de Chicago. Mas antes de eu entrar no assunto que eu quero realmente entrar, eu vou dar uma contextualizada bem rápida para quem não me conhece, para quem está chegando aqui de gato no navio. Meu nome é Cláudio, eu tenho 30 anos, eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte. Me mudei para São Paulo em 2013 para trabalhar. Na verdade, eu vim para São Paulo sem trabalho. Eu vim aqui para estudar também. Eu queria muito fazer uma pós-graduação e conseguir um emprego. Então, em menos de 2 meses, eu consegui o meu trabalho na Getty Images, ou Getty Images, para quem é mais aportuguesado. É a empresa que eu trabalho até hoje. Eu estou trabalhando lá há quase 7 anos e sempre trabalhei no departamento de vendas. No setor de vendas, eu passei por 4 funções. Então eu aprendi bastante coisa, tanto da parte de prospecção de cliente, como também de manutenção de carteira de clientes. Eu tenho uma experiência já bem considerável dentro da empresa. Eu faço hoje também parte do Comitê de Diversidade e Inclusão, que é um comitê global na empresa. Eu, inclusive, creio muito que essa minha experiência no comitê me ajudou muito a ter uma exposição fora do Brasil, fora do escritório no Brasil. Então essa é uma dica que eu sempre dou para quem trabalha em multinacional. Procure saber os projetos que a empresa tem além do trabalho que você já faz. Veja se é algum assunto que você se interessa e de repente se engaja nisso aí, que pode ajudar você a ter outras oportunidades dentro da empresa, até mesmo na sua área. Mas o fato de você estar comprometido com a empresa em outros projetos vai dar uma visibilidade bacana para você. Eu imagino que essa experiência me ajudou muito na empresa. Não posso dar certeza porque, enfim, ninguém me disse isso, mas foi o caminho que eu encontrei para ter essa visibilidade fora do escritório no Brasil. Como eu estava falando um pouquinho sobre mim, eu sou formado em comunicação social pela UFRN. Eu nunca atuei na área, eu sempre fiquei mais na parte de atendimento ao cliente, venda. E, enfim, vou tentar usar um pouco das minhas habilidades de comunicação para gerar esse podcast. Mas vou confessar uma coisa para vocês. Essa já deve ser a 58ª vez que eu estou gravando esse primeiro episódio. Eu já tentei gravar ele em partes cortadas para depois editar, mas não funcionou muito bem, porque eu acho que tira a naturalidade do tema, tira a naturalidade do meu discurso, do jeito que eu estou falando. Eu percebi que às vezes ficava com entonações diferentes, então não ia rolar. Então eu estou fazendo uma tacada só, depois eu vou editar, enfim, só as minhas respirações, porque quando eu falo em público ou eu falo para público, eu tendo a ficar com a respiração um pouco mais acelerada, eu começo a suar, enfim. Espero que eu me acostume para os próximos episódios, aí vocês vão ouvir uma coisa bem Cid Moreira. Espero que sim. Mas enfim, só queria que vocês soubessem que eu vou tentar fazer desse podcast a coisa mais natural possível, até porque eu não quero também profissionalizar muita coisa. O intuito desse podcast é compartilhar informações sobre a minha residência nos Estados Unidos e principalmente compartilhar essa informação com amigos, com familiares e com pessoas que me conhecem, para que vocês possam ir acompanhando o que está acontecendo comigo, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, como que é viver lá. Então é isso que eu quero. Então, gente, amigos e familiares, vou pedir aqui encarecidamente. Eu não vou ficar mandando 1000 áudios e 1000 grupos de WhatsApp, ok? Aproveita esse podcast para se atualizar de algumas coisas, porque, enfim, é tanta coisa acontecendo que às vezes eu me esqueço de falar alguma coisa, ou eu falo para um e não falo para outro, enfim.
Aqui vai ser o canal, o local onde vocês vão ter todas as informações, porque eu vou estar compartilhando isso publicamente, para ajudar algumas pessoas também que podem estar começando esse processo, ou vão começar, ou estão pensando em começar esse processo. Mas dito tudo isso, vamos começar a falar um pouco mais sobre como foi o dia que eu recebi essa notícia, o que acarretou e as emoções que isso me trouxe. Eu recebi a notícia no dia 15 de outubro de 2019, então já se passaram 3 meses desde que eu recebi essa notícia. O que eu posso dizer é que são 3 meses que eu estou completamente louco, eu tô extremamente ansioso, muita coisa já aconteceu, mas eu vou dividir isso em alguns episódios, que eu não quero contar tudo de uma vez, e o episódio ficar com 2 horas. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu falo muito, então eu vou tentar aqui dividir as coisas. Hoje eu quero falar para vocês sobre as emoções e os sentimentos que vieram quando eu recebi essa notícia, e também falar um pouco sobre Chicago, sobre a cidade em si. Para você que, assim como eu, não sabia nada sobre Chicago, hoje no final desse episódio você pelo menos vai saber alguma coisa. Bem, no dia, basicamente, a gente teve um call com o nosso CEO global para falar sobre as mudanças da empresa. Eu não vou entrar nesse mérito porque são informações confidenciais da nova estrutura, mas o que a gente precisa saber é, a empresa está sofrendo uma reestruturação no mundo inteiro. Com isso, algumas funções vão ser realocadas para hubs, ou seja, centros, né, onde essas funções vão ficar alocadas. Eu fui convidado para ir para um desses hubs, que é o Hub de Chicago, e eu quero compartilhar um pouquinho como foi esse momento, né, que foi um momento meio tenso, meio feliz, meio nervoso, meio ânsia, meio tudo. Eles me chamaram na sala, o meu diretor daqui do Brasil e a nossa gerente de RH, que fica em Chicago, ela estava aqui na semana que isso aconteceu. Quando eu entrei na sala, para minha sorte, o meu diretor já estava rindo, então eu imaginei que a notícia não ia ser ruim ou não ia ser tão ruim. Para ser honesto, quando eu fui para lá, no dia para o trabalho, eu imaginei que eu ia ser demitido junto com a minha equipe, que a minha equipe toda ia ser demitida. Mas quando eu entrei na sala para receber a notícia e o meu chefe estava rindo, eu pensei, bem, talvez não seja tão ruim assim. Vamos saber o que é. E aí eles foram falando sobre as mudanças, foram falando sobre o meu trabalho e tudo mais, até que ela soltou. E por isso nós estamos convidando você para uma posição em Chicago. Aí, assim, foi como se, ao mesmo tempo que abriu um buraco embaixo de mim, uma luz maravilhosa acendeu, assim, é indescritível um pouco falar sobre o sentimento da hora que ela me deu a notícia, porque era a realização de um sonho pra mim, eu sempre quis isso. Então, a única coisa que eu consegui falar pra ela de imediato foi: muito obrigado, eu agradeço muito essa oportunidade, eu só tô tenso porque eu não posso rir, eu não posso pular, eu não posso gritar e eu não posso chorar. Pra quem não conhece o escritório, que é, enfim, acho que todos vocês, o nosso escritório tem essa sala de reunião que é uma sala de vidro, então todo o escritório vê o que está acontecendo na sala de reunião, apesar de não ouvir. Então, se eu chorasse, gritasse, pulasse, todo mundo ia saber que, enfim, alguma coisa boa aconteceu. E a orientação da empresa para aquele momento era que eu não compartilhasse com ninguém, porque outras mudanças iam acontecer e também porque o processo estava só começando, né? Então, assim, não precisava ter pressa. Eu fiquei extremamente feliz, mas me contive, segurei ali a onda. E aí, quando eu saí da sala, eu já vi alguns olhares de curiosidade para saber o que estava acontecendo, né? Então, eu simplesmente sentei na minha mesa, comecei a mandar mensagem para Milton, que é o meu companheiro, comecei a mandar mensagem para 3 ou 4 amigos, falando do que tinha acontecido, e aí Milton me respondeu imediatamente, e aí me deu vontade de chorar, mas um choro de felicidade, lógico. Aí eu corri pro banheiro, fiquei lá, fiquei dentro do banheiro, acho que chorando por uns 15, 20 minutos. Eu tava, nossa, querendo gritar, eu queria gritar e pular e não podia. Fui mandando mensagem para Milton e pros meus amigos. Eu tive uma receptividade de todos maravilhosa. Parecia que todos já sabiam o que isso ia acontecer, menos eu. Então eu fiquei super feliz com a reação dos meus amigos e com a reação que Milton teve. Fui muito acolhido por eles. Todos ficaram muito felizes. Então, assim, gente, bons amigos nessas horas é muito importante, porque são eles que vão estar com vocês na hora da luta, mas também na hora da comemoração eles vão estar todos lá, botando você pra cima. Minha única preocupação era como Milton ia reagir quando a gente se encontrasse para conversar de fato sobre essas mudanças. A gente tinha um projeto de se mudar para a Europa no final de 2021, então esse projeto ele estava sendo não só adiantado, como também sofrendo uma mudança de lugar. Eu não sabia muito bem como é que ele ia reagir, o que é que ele ia falar. Depois que eu saí do banheiro, ele me ligou. A gente se falou rapidamente. Ele me parabenizou, me desejou toda a sorte do mundo, falou que estava muito feliz. E aí ele só me perguntou o seguinte: Você já aceitou, né? Aí eu falei, então, eu não aceitei 100% porque eu não assinei ainda o documento. Mas eu aceitei. Eu falei pra ela que não tem por que eu dizer não. Aí ele falou, tá bom, então a gente precisa conversar melhor sobre isso. A gente não conseguiu se encontrar no mesmo dia, mas fico muito feliz que ele tinha terapia no dia e eu tinha no dia seguinte. Mas no dia seguinte a gente se encontrou para conversar sobre isso. Eu expliquei para ele que eu aceitei a proposta porque eu conseguia ver ele dentro do meu plano. Eu queria muito que ele fosse comigo. E, para minha grande
admiração, surpresa, eu sei lá o quê. Ele aceitou ir comigo, embarcar nessa aventura. O meu companheiro estará lá junto comigo. Então, sempre quando eu conto para as pessoas perguntam se Milton vai comigo. Sim, gente, Milton estará lá comigo. Estaremos juntos nessa aventura nova. Fiquei super feliz porque, além de tudo, eu não vou estar sozinho nisso. Ele vai estar ali junto comigo, vivendo a mesma coisa. Nós teremos processos diferentes com relação a visto. Depois eu vou comentar sobre isso. Mas o principal é que ele aceitou embarcar na aventura. Estaremos juntos e vamos embora. Então, basicamente foi isso. No dia, é uma explosão de sentimentos, é inexplicável, na verdade, porque você fica muito feliz, mas você também fica preocupado com como vai ser o processo, se tudo vai dar certo, se o consulado vai aprovar seu visto, como é que você vai fazer para se mudar, quais são as coisas que você vai vender, o que é que você vai levar com você. Aí, na minha cabeça também, na hora que eu recebi a notícia, tinha a questão de se Milton ia aceitar junto comigo. São muitas coisas, milésimos de segundos se passam 1 milhão de coisas na cabeça de quem recebe essa notícia. Então já estou preparando se você for uma das pessoas que receber essa notícia no futuro, seja lá em qual empresa for. Depois dessa notícia, aí são muitas semanas ou meses pensando sobre isso, planejando coisas sobre isso, vivendo isso, enviando milhões de documentos, que eu vou falar também depois sobre isso. Mas quero focar aqui sobre esse sentimento que eu senti no dia. Eu fiquei extremamente feliz e, ao mesmo tempo, muito grato pela oportunidade, porque é uma coisa que eu sempre quis. Então, eu posso resumir com um misto de sentimentos. Porque teve outra questão também que, assim, quando eu vim embora de Natal para São Paulo, eu já não gostava muito da cidade de Natal, que é a minha cidade, assim, eu já não estava gostando, já não estava curtindo morar lá. Então eu queria sair da cidade. Mas São Paulo, Chicago não é o mesmo sentimento, porque eu gosto muito de São Paulo. Eu fui muito bem acolhido aqui. Eu tenho amigos incríveis nessa cidade. Essa cidade me deu oportunidades em diversas áreas da minha vida. É um lugar que eu aprendo muito, que eu cresço muito. Mas chegou o momento de ir para outra fase, conhecer outro lugar, viver outras coisas. Mas eu, ao mesmo tempo que eu tô super feliz de ir embora, tem aquele sentimentozinho de saudade que ainda não vivi com relação a São Paulo, que eu vou sentir muita falta daqui. Mas estou pronto para ir para Chicago, vamos embora. Inclusive, vamos agora começar a falar um pouco sobre Chicago. Eu não sei o quanto vocês conhecem a cidade, mas quando eu recebi a notícia, para mim foi meio que Chicago, ok. Claro, vou sim, com certeza, mas na minha cabeça tava, meu Deus, eu não sei nada sobre Chicago. A única coisa que eu sei é que é uma cidade grande dos Estados Unidos e que eles têm aquele feijão de aço. Era a única coisa que eu sabia. Se você está desse mesmo time, agarra aqui junto comigo que eu vou explicar um pouquinho, um pequeno resumo sobre Chicago, porque a partir de agora a gente vai falar muito sobre Chicago. Eu vou trazer muita informação sobre a cidade, muita informação sobre as pessoas, sobre as comidas, principalmente. Enfim, vou falar muito sobre a cidade, mas hoje eu queria dar um resuminho para vocês, para, enfim, dar um teaser sobre o lugar para onde eu tô indo e também para que meus amigos e familiares possam ficar instigados para me visitar, porque eu vou precisar de visitas. Bem, gente, agora tem algumas coisas sobre Chicago que eu quero compartilhar com vocês, para a gente já ir se entrosando com a cidade. Para quem não conhece, Chicago é a capital do estado de Illinois, nos Estados Unidos. Ela é a terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos, fica atrás apenas de New York e Los Angeles. Então daí você tira, se você já visitou Nova York e Los Angeles, eu visitei só Nova York, você consegue entender um pouco a dimensão da cidade. A cidade tem basicamente, na sua área metropolitana e centro, cerca de 2,8 milhões de habitantes. Então, não é uma São Paulo, que tem 12, mas tem bastante gente. É basicamente como se eu dobrasse a população de Natal hoje em dia, e ainda um pouquinho mais. Então, basicamente, eu saí de uma cidade com 1 milhão de habitantes, vim para uma de 12 e agora estou indo para uma de quase 3. Eu vou sentir um pouco a mudança, porque São Paulo é gigantesca e tem muita gente. Então, já sei que eu vou sentir um pouco esse impacto de ter menos gente. Mas eu acho que vai ser um impacto bom, sinceramente. Para quem não sabe muito sobre a história de Chicago, em 1871 houve um grande incêndio na cidade que praticamente devastou a maior parte da cidade. Muitos prédios foram derrubados, muitos prédios que ficaram, enfim, totalmente em chamas. Então, isso contribuiu muito para que hoje em dia a cidade seja reconhecida pela sua arquitetura. Não sou expert em arquitetura, mas quando eu visitei a cidade agora no final do ano de 2019, eu fiquei muito impressionado, porque existem muitos estilos de prédios diferentes. É uma sensação realmente de que você está olhando para obras individuais.
obras únicas. Cada prédio tem sua característica, sua cara, então você consegue perceber isso. Uma coisa que, por exemplo, eu não senti muito em Nova York, apesar de eu saber que tem prédios bem diferentes lá. Mas eu não, é como se Nova York, a arquitetura, ela transformasse a cidade numa unidade. E Chicago não. Chicago dá para você ver que são prédios individuais, um do lado do outro. Eles são bem diferentes. Pelo que eu pesquisei, isso é uma das características da arquitetura da cidade mesmo, porque depois do grande incêndio, o governo de Illinois, né, junto com o governo da cidade de Chicago, convidou vários arquitetos para irem para a cidade desenvolver projetos. Então, como a cidade tinha muitos arquitetos trabalhando em projetos diferentes, o que aconteceu foi esse cenário onde você vê muitos prédios de formatos diferentes, de designs diferentes, não sei nem se fala design de arquitetura. Sou leigo mesmo, como vocês podem ver. Enfim, uma outra característica que chama bastante atenção em Chicago é que eles têm um metrô suspenso, então você vê o metrô passando por cima da cidade praticamente, não por cima dos grandes arranha-céus, mas você vê passando por cima da pista normal. Então não é um metrô que passa por baixo da terra. Pelo que eu entendi, tem algumas partes só que o metrô passa por baixo, mas no centro, principalmente, ele é todo elevado. Então, algumas pessoas chamam, inclusive, o metrô de L, de Elevated. A cidade fica às margens do Lago Michigan, que é um lago gigantesco. Você realmente tem a sensação de que você está olhando para o mar e não para um lago. E também é cortado por dois rios. Um deles é o rio Chicago, que passa pelo centro da cidade. E que no dia de St. Patrick, o rio é todo pintado de verde. Estou muito ansioso para ver esse espetáculo e ver um rio todo pintado de verde. Não sei o que eles colocam, mas vou descobrir quando eu estiver lá. Pelo que eu pesquisei, Chicago vai ser bem bacana comigo com relação a temperaturas, porque pelo que eu pude pesquisar, a temperatura máxima na cidade chega a entre 28 e 32 no ano, 32 graus Celsius, né? E a mínima já pode estar baixando bastante, já chegou a menos 40. Então, majoritariamente a cidade é fria. E todo mundo já falou isso pra mim, todo mundo já me avisou isso. Então, estou preparado para chegar no frio e viver o frio durante muitos meses durante o ano. Mas o que me falaram também é que, além disso, a cidade é famosa pelos ventos, por isso que é chamada de Wind City, porque ela tem, enfim, além do frio, muito vento. E existem teorias de que a cidade é chamada de Wind City por outros motivos, né, que também estão relacionados aí com a corrupção. Então, dinheiro na mão é vendaval, né, aquela história. Então, tem meio que essa teoria também. Vou tentar confirmar quando eu chegar lá, mas vamos ficar com essas duas teorias, de que é Wind City porque a cidade venta muito e de que é Wind City porque houve uma época onde existia muita corrupção na cidade e o dinheiro na mão era vendaval. A cidade de Chicago é famosa por ter muitos parques. Eu não sei quantos são exatamente, mas devem ser dezenas de parques na cidade inteira. O mais famoso deles é o Lincoln Park. Ele tem mais de 1.200 hectares de espaço para as pessoas se exercitarem, para as pessoas se conectarem com a natureza. Eu não cheguei aí nesse parque quando eu visitei a cidade agora, porque foram só 4 dias que eu tive, mas visitei o mais famoso parque da cidade, que é o Millennium Park. O Millennium Park fica bem no centro da cidade, em Downtown, ou The Loop, como eles chamam lá. E ele é famoso por ter muitas coisas acontecendo nele, né? Além de, no verão, ele ter orquestras sinfônicas e espetáculos de música ao vivo e ao ar livre, ele também tem o ponto turístico principal da cidade, que é o The Bean, ou o Feijão, como eles chamam. Na verdade, o nome da obra não é esse. Eu também não lembro agora, gente. Preciso pesquisar para falar para vocês. Mas, basicamente, é uma estrutura toda de aço, de placas de aço, que foram colocadas juntas e ela se parece com um feijão. Pessoalmente, o monumento é lindo, é maravilhoso. Você consegue ver o seu reflexo e no meio dele você tem uma sensação meio psicodélica, é muito estranho, mas é muito legal, vale muito a pena visitar. E a outra coisa que eu queria compartilhar também com vocês é a parte ruim, né? Que eu também não vou comentar sobre as coisas boas, mas que Chicago também está aí listada como uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Eu não vou falar muito sobre isso por enquanto, porque eu não sei o que é considerado violenta para esses dados que eles tiveram. Então, violenta em São Paulo seria considerado homicídios, assaltos. Eu não sei se esse é o caso de Chicago. Eu sei que a cidade é famosa por ter gangues rivais, por ter alguns problemas aí com gangues, né, como eu já falei, mas eu não sei o que eles consideram como violenta para entrar nesse rol de cidades mais violentas dos Estados Unidos. Eu sei que tem outras que são mais, tipo Detroit, mas enfim, vou pesquisar um pouco melhor sobre isso para trazer essa realidade para vocês.
Bem, falei um pouquinho sobre a cidade, já falei para vocês também sobre o sentimento que eu tive nesse dia que eu recebi a notícia de que estou indo para Chicago. Eu estou muito feliz com a cidade. Eu já visitei a cidade pela primeira vez no final do ano passado, como eu falei. Quero muito compartilhar isso com vocês, mas isso vai ficar para o quê? Para o próximo episódio, para vocês ficarem ligadinhos aqui, acompanhando tudo. Muito obrigado por esses minutos que vocês me deram, que vocês estão compartilhando aqui comigo. Espero vocês nos próximos episódios. Adorei e vou tentar gravar os próximos mais rápido para vocês terem conteúdo, tá bom? Um beijo, até a próxima!